Boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um programa aqui do meu canal, do canal Cid Geraldo. Desta vez com uma inovação, uma ideia que eu já andava a pensar há uns tempos e que decidi hoje implementar, que é o Observatório da Imprensa. E a ideia é muito simples, eu vou simplesmente ler um artigo que eu acho interessante, seja por ser bem escrito, ou por concordar com ele, ou por concordar parcialmente com ele, ou então artigos que eu acho que são absurdos, não é? Estes são muito mais frequentes na imprensa, e, por assim dizer, contraditá-lo. Mas vamos começar, neste final de 2024, vamos começar numa nota positiva, e eu vou ler de um artigo que foi escrito precisamente a 30 de dezembro, hoje, de 2024, aqui já aparece 2025, é um erro, do Observador, um artigo do José Manuel Fernandes que eu acho que tem muita pertinência. Ele começa por referir o incidente com a polícia no Martim Muniz, mas depois faz uma reflexão mais ampla, mais abrangente, acerca da esquerda. Vamos lá então ao artigo. A esquerda vive noutro planeta, e não apenas noutro país. Há um mundo de problemas reais, o das pessoas no seu dia-a-dia, e um outro mundo onde habita uma esquerda cada vez mais caviar, cada vez mais enredada em esquemas mentais, preconceituosos e ideológicos. Bem, logo por aqui pelo subtítulo nós vemos perfeitamente a ideia do José Manuel Fernandes. Realmente a esquerda vive numa realidade paralela, uma realidade muitas vezes composta de palavras, ou de ideologia, ou de sentimentos, ou de emoções, e depois a realidade, o mundo concreto, o dia-a-dia, a vida prática, para eles parece que é secundário ou inexistente. Não é? É esta ideia da esquerda viver num mundo paralelo. Vamos lá então ao artigo. Rua do Bem Formoso, Martim Muniz. Por uma rara coincidência, uma parte da história da minha família em Lisboa começa exatamente aqui. E é uma história de migrações. Foi naquela rua que o meu avô, quando veio trabalhar para Lisboa no início do século passado, um migrante interno que chegou à cidade ainda criança, teve o seu primeiro emprego, trabalho infantil naturalmente, e como simples marçano. E depois foi naquele largo que os meus avós viveram até morrerem, num prédio que já não existe e no qual eu, na minha meninice, tinha medo de subir as escadas às escuras. Portanto, aqui, talvez não muito relevante, mas a ideia de que o José Manuel Fernandes conhece esta zona. Não é? Claro que a zona foi-se alterando muito ao longo do tempo. Claro que esta memória, muito pessoal, importa pouco para o debate destes dias. Na verdade, nada parece ter importância nesse debate. A única coisa que conta é uma fotografia partilhada nas redes sociais. É comum realizarem-se rusgas naquela zona de Lisboa? Sim, é. Há vários antecedentes, mas prefere-se ignorá-los. Havia queixas de criminalidade na zona? Essa parte quase ninguém contesta. Apenas se desvaloriza. A polícia costuma pedir às pessoas para se encostarem à parede enquanto as revista? Tudo indica que sim, sendo essas cenas mais comuns na imediação de estádios de futebol, mas tendo até acontecido uma semana antes ali bem perto, junto ao Rossio, com imagens mostradas nas televisões. Quer dizer, esta história da polícia encostar as pessoas às paredes para fazer rusgas, parece que só em 2024, agora em dezembro é que surgiu, nunca aconteceu. E outra coisa, há os antecedentes criminosos desta zona. Isto é uma coisa que as pessoas admitem, mas desvalorizam completamente. Basta ver as notícias. Houve um homicídio em maio, 31 de maio. Há imensos roubos. Eu pessoalmente lembro-me de não sair para essa zona. Tive convites para sair para essa zona e disse, eu não vou para aí à noite porque isso é perigosíssimo. Quer dizer, todo o país sabe que o Martim Muniz está entregue à criminalidade, que é uma zona perfeitamente insegura. E agora não se pode fazer rusgas porquê? Como digo, houve um homicídio, há imensos roubos, tem a fama de ser uma zona perigosíssima e a polícia não pode ir lá. E note-se que a polícia faz isto, como diz o José Manuel Fernandes, em várias circunstâncias. Eu lembro de estar aqui há 2 anos, na Rua Rosa, quando apareceu uma rusga monumental, uma rusga tremenda da polícia. Eu estava lá, por acaso nessa noite fui lá, e vi imensa gente encostada à parede, portugueses, claro, pessoas de etnia branca, talvez por isso agora estejam tão indignados, porque na altura não foi nenhum escândalo, pelo contrário, a população, a imprensa aplaudiu, porque como toda a gente sabe, a Rua Rosa tem um problema gravíssimo de tráfico de drogas. Nós não conseguimos andar lá sem ser abordados por aqueles indivíduos de casacos a perguntar se queremos drogas. Portanto, essa rusga foi considerada normalíssima. E esta não é porquê?
Mas faço notar que os professores, quando andaram em greves, há 2 anos, quando o grande ano das greves dos professores, quando vieram de todos os lados do país, não é? Nós enchemos Lisboa para protestar contra as condições absolutamente indescritíveis e quase miseráveis da profissão, do exercício da profissão. Enfim, isso é um tema muito profundo, nem vou entrar nisso agora. E a polícia, isto sim é infame, é uma mancha nas autoridades, a polícia fez rusgas aos professores. Mas alguém acha que um professor vai pôr uma bomba, vai dar um tiro, vai fazer algum disparate à Assembleia da República? Onde é que está o respeito social pela profissão de professor? Mas fizeram-se rusgas aos professores. Rusgas quer dizer revistamentos, não é? Nas carrinhas que chegaram, como digo, de todo o país. E a imprensa? Onde é que estava a imprensa? Onde é que estava a Alexandre Leitão? Onde é que estava o líder do PS? Onde é que estava esse comentariado todo de esquerda indignado com, digamos, o aviltamento de uma classe tradicionalíssima, respeitada, importantíssima para a sociedade? Eu não ouvi estas queixas, estas indignações, não é? E agora, numa zona de fortíssima criminalidade, estas notícias eles não as apagaram, estão aí, toda a gente se lembra disto, homicídios, crimes, roubos de várias ordens, a polícia vai lá fazer uma rusga e então, é o fim do mundo? Então para que é que serve a polícia? É para enfeitar? Enfim, continuemos. Num tempo dito de emoções e não de razões, tudo o que parece contar, sobretudo nos círculos bem pensantes, é o que sentiram ao olhar para uma imagem. Tudo o resto não interessa. É assim que se imaginam humanos, ignorando que há outros, muitos outros, que têm também direito às suas emoções e às suas percepções. Mas esses, como sabemos, são os deploráveis. Assumam eles as formas que assumirem. Em Portugal costumam dar-lhes outros nomes, menos simpáticos, mas igualmente reveladores. Eu penso que ele está a referir aos cheganos, não é? Às pessoas que apoiam o Chega. Uma pessoa que apoia o Chega é imediatamente discriminada. Não tem direito às suas emoções, aos seus pensamentos, à sua ideia. Não tem. Só eles é que têm. E há aqui uma questão importante que o José Manuel Fernandes referiu. Aqui a dicotomia entre as emoções e a razão. Isso é outra coisa que teria que ser desenvolvida num vídeo posterior. Não é pelo facto de uma pessoa se sentir indignada com alguma coisa, que essa alguma coisa é por si má, não é? Se eu disser a alguém que... Imagine-se alguém que tem um comportamento viciante, ou, por exemplo, um alcoólico. Se eu lhe disser que ele tem que se tratar, a emoção que a pessoa vai sentir é negativa. Mas será que o que eu estou a dizer é falso? Ou é prejudicial? Pelo contrário, não é? Será uma coisa até positiva. Muitas vezes aquilo que tem que ser feito, as coisas que devem ser feitas são difíceis e geram emoções negativas. Se nós nos guiarmos sempre pelas emoções, a sociedade não progride, não avança e não vai a parte nenhuma. Portanto, esta história das pessoas se sentirem indignadas porque viram uma fotografia, então e as pessoas que foram alvo de criminalidade? Onde é que estão as emoções delas? Onde é que estão as razões delas? Onde é que estão os direitos delas? Isto não interessa para a esquerda. Só interessa o choque, muito ligado à questão das redes sociais, por ver uma fotografia de pessoas encostadas a um muro a ser revistadas. Pois se é uma zona de criminalidade, é para isso, novamente digo, que a polícia serve, para revistar essas zonas e ver se há criminalidade. Não percebo como é que isto é atentatório dos direitos, seja de quem for, seja das minorias, seja dos migrantes, seja dos portugueses. Mas, adiante. São as emoções, não é? É por isso que não regresso aos argumentos de Helena Matos ou Helena Garrido, 2 excelentes artigos, digo já, entre muitos outros, pois às vezes sinto que a simples racionalidade ou o mais elementar bom senso esbarram na mais teimosa vontade de não querer ver, não querer escutar, não querer pensar. Vou antes de entrar mostrar como, seguindo por um caminho em tudo idêntico, em tudo obediente aos mesmos ditames de um novo sectarismo, a esquerda nos Estados Unidos preparou o caminho da sua derrota e a nossa esquerda está a escavar também a sua própria cova. Escavar ou cavar, não é? Não sei qual é que é o verbo mais adequado, mas enfim, é um sectarismo. A esquerda está completamente sectária, completamente dogmática, não vê a realidade e não vê aqui uma palavra-chave, uma expressão-chave que é o bom senso. O bom senso. A esquerda perdeu o bom senso ali nas nuvens da sua ideologia, né, de uma perfeição que não existe, que não se aplica ao mundo e que é completamente irrealista e perniciosa para a sociedade, porque os problemas estão lá e não vão desaparecer com palavras ou com posts do Instagram.
os problemas têm que ser resolvidos na prática, no terreno, e é precisamente isso que a polícia fez, com o aplauso das populações. Isto tem que se dizer alto e bom som. A população está com a polícia e está com quem apoia a polícia. Por isso é que o José Manuel Fernandes faz aqui esta metáfora. A esquerda está a cavar a sua própria cova. Porque, enfim, está a ir ao arrepio da manifesta vontade popular. Mas comecemos pelo princípio. Porquê é que os democratas perderam eleições nos Estados Unidos? Ele agora vai aqui extravasar, não é, da esquerda portuguesa para a esquerda ocidental, digamos assim. Porquê é que as pessoas perderam... Perdão, porquê é que a esquerda, as perderam as eleições contra um candidato que, de acordo com o consenso geral da imprensa e da academia, era, nas versões menos agrestes, inapresentável? E como é que as perderam, tendo podido gastar na campanha eleitoral 2,5 vezes mais dinheiro? Isto é outra coisa curiosa. O Trump praticamente não gastou dinheiro. Gastou o mínimo indispensável, não ficou endividado, ao contrário da Kamala. Bastou-lhe ir aos sítios e falar. Porquê? Porque o que ele diz é verdade. E a verdade não precisa aqui de grandes adornos. A resposta não está na explicação fácil de "It's the economy, stupid". Uma explicação que, de resto, exige vir com asterisco para diferenciar o estado da economia real, que é bom, da percepção do estado da economia, que é má. A resposta é mais complexa e radica na dissociação entre aquilo que preocupa as elites ilustradas, que são, por regra, democratas quer dizer do Partido Democrata, daquilo que inquieta o eleitor comum, seja ele branco, latino ou mesmo negro. A maioria deu a vitória aos republicanos e a Trump. Não é? Isto é uma coisa que a esquerda não consegue digerir. Eles arrogam-se os paladinos, os campeões das minorias, das etnias negra, latina, etc. Mas eles votaram no Trump. Porque o Trump não está interessado em dividir a sociedade por classes, por raças, por géneros, está interessado em resolver os problemas. E esta dicotomia entre o que pensam as elites ilustradas de Lisboa, aqueles que vão àqueles programas da SIC Notícias, né, o frente a frente, e depois vão comer ao gambarinos um bife e acham que conhecem o país. O que eles pensam e o que o povo pensa são coisas completamente diferentes. E há uma dissociação tremenda entre essas supostas elites e a vontade popular. Claro que a explicação do Trump ter vencido pela economia é parte da razão, mas é muito mais profundo do que isto. Não é? Isto foi uma derrota do wokismo e da esquerda deslocada, da esquerda utópica e completamente aliada da realidade. Continuando. Alguns dias antes das eleições, no final de outubro, um cientista político que costumo seguir, Rui Teixeira, descendente de portugueses, mas para o caso conta pouco, publicou na sua newsletter um pequeno ensaio, The Progressive Movement is Over, onde procurava explicar porque é que a onda progressista, que parecia ter tomado conta dos Estados Unidos nos últimos anos, estava a acabar ou tinha acabado mesmo. Ele não previa a derrota de Trump, mas constatava uma viragem de fundo no sentimento do eleitorado, que se estava a afastar dos democratas. Enfim, eu não conheço este Rui Teixeira, mas sendo a Kamala Harris uma candidata manifestamente woke, não é? uma pessoa de extrema esquerda, uma radical esquerdista, bom, se ele constata, o Rui Teixeira, que o eleitorado se está a afastar do progressismo, deste wokeismo radical, não percebo como é que ele não viu que o Trump ia ganhar. Isso, a mim, sempre foi uma evidência e hoje isso está mais do que comprovado. Só para dar um pouco de enquadramento, em 2004, Rui Teixeira coautorou um livro extremamente influente, The Emerging Democratic Majority, onde defendia a tese de que as mudanças demográficas nos Estados Unidos favoreciam e favoreceriam os democratas. Mais recentemente, já em cima das eleições presidenciais, publicou uma atualização cujo título diz tudo: Where have all the Democrats gone? The soul of the party in the age of the extremes. Obviamente que a questão demográfica é importantíssima, não é nenhuma teoria da conspiração. Os democratas e a esquerda radical no geral, e até a esquerda moderada, têm uma campanha, têm uma política de acolhimento indiscriminado de migrantes, porque isto está estatisticamente comprovado, os migrantes tendem a votar à esquerda porque querem mais Estado. O socialismo é isto, o aumento do Estado, o afogamento das empresas, o aumento dos impostos, e esta classe migrante, esta população, até pela cultura de onde eles vêm,
favorece o aumento do Estado e, consequentemente, o Partido Democrata. Portanto, isto não são só questões humanitárias. Nós temos que ver as coisas com o realismo, alguns dirão com o cinismo, que elas merecem, mas as coisas são o que são. E realmente esta substituição demográfica que acontece tanto nos Estados Unidos como aqui na Europa Ocidental tem muito a ver com as aspirações hegemónicas da esquerda, em termos de ter uma classe eleitoral que permita um voto permanente, contínuo, nos seus programas de expansionismo estadual, que é, como quem diz, socialismo. Mas regressemos à sua newsletter, deste tal Rui Teixeira, de há 2 meses. Nela apontava 4 razões para a esquerda mais radical, aquela que nos Estados Unidos se chama muitas vezes de progressives, ter perdido o eleitorado e ter arrastado na sua queda, um Partido Democrata, que se deixara seduzir pelas suas teses. Vale a pena recordá-las. Portanto, as políticas de esquerda radical que este Rui Teixeira acha que estiveram na origem da derrota da esquerda. Eu vou já ler a tradução livre do José Manuel Fernandes. Afrouxar as restrições à imigração ilegal é uma ideia terrível e os eleitores odeiam-na, obviamente, não é? A imigração ilegal não é ser contra a imigração, é ser contra a imigração ilegal, sem regras, descontrolada. Obviamente isso está ligado com o aumento da criminalidade, da insegurança, com a baixa de salários. Há uma série de problemas que estão relacionados com isso e só não vê quem não quer. Podem vir os observatórios da justiça, da igualdade, da equidade, fazer os estudos encomendados ao PS que quiserem. Isto são realidades incontestáveis do nosso dia-a-dia. Nós vemos isto com os nossos olhos, portanto não há estudos que o neguem. 2. Promover uma aplicação laxista da lei e tolerar a desordem social. É uma ideia terrível e os eleitores odeiam-na. Isto relaciona-se diretamente com o episódio do Martim Muniz. No caso dos Estados Unidos, as grandes manifestações do Black Lives Matter, que são vândalos, né? Aquilo foi um movimento profundamente destrutivo. Aliás, mataram pessoas, destruíram lojas, incendiaram carros, um pouco como a imagem da França, e agora como aconteceu com a história do cidadão Odair Muniz, a mesma coisa, tal e qual. A resposta ou não resposta dos democratas, a complacência para com a violência e a desordem social, obviamente é uma coisa que afasta os eleitores, não é? Podem vir com a ideia de que há injustiças sociais e de que as pessoas estão prejudicadas, as minorias, e que têm direito à revolta. O que é facto é que estão a cometer crimes, estão a tentar contra a propriedade, a vida, a segurança e a harmonia social. Portanto, as pessoas não gostam disso, não toleram isso, não podem tolerar isso, e a esquerda, estupidamente, não é? Utopicamente, acha que isso lhe dá pontos, quando na verdade só prejudica não só a própria sociedade, como a própria esquerda. 3. Insistir que todos devem olhar para todas as questões através das lentes da política de identidade é uma ideia terrível e os eleitores odeiam-na. A política de identidade é o coração do wokeismo. Estas questões de dividir a sociedade em classes, em géneros. Em classes já não, isso era o marxismo clássico, mas dividir por raças, por géneros. Aquela ideia de que os brancos oprimem os negros, de que os homens oprimem as mulheres, de que os heteros oprimem os gays. Quer dizer, isto é uma estupidez, uma coisa profundamente divisiva. Isto não dá pontos a ninguém, isto só destrói a sociedade, e os eleitores, o povo, é contra esta política, porque é uma política divisiva e é uma política que não leva a lado nenhum, não constrói prosperidade, não aumenta a segurança, não torna os países mais fortes, as sociedades mais coesas, mais sãs. Pelo contrário, não é? Simplesmente destrói tudo isso, destrói a paz social, a harmonia social. E os eleitores, obviamente, acham que isto é uma ideia terrível e odeiam estas políticas, não é? Repare-se aqui já agora, a questão de portugueses, tudo isto são anáforas. É uma ideia terrível e os eleitores odeiam-na. É uma ideia terrível e os eleitores odeiam-na. Uma anáfora, uma repetição de palavras, expressões no fim de uma frase, verso ou parágrafo, no fim ou no início. Mas adiante. Lendo estas 4 linhas de orientação, chega a fazer a impressão como elas coincidem com as da esquerda mais radical em Portugal. E como o Partido Socialista, sobretudo este Partido Socialista de Pedro Nuno Santos e Alexandra Leitão, se transformou numa espécie de encarnação lusitana dos disparates e dos excessos deste wokeismo. Falta aqui referir a Isabel Moreira. Não é? As modas americanas chegam sempre com atraso à Europa e a Portugal. Mas lá que chegam, chegam. E o que por muitas vezes
E o que por lá muitas vezes é tragédia, porque cá lembra mais uma farsa. Duas notas breves. Isto é uma frase do Karl Marx acerca de Napoleão III. O Napoleão III, que era o sobrinho do Napoleão, não é? O imperador da França, proclamou-se imperador, foi humilhantemente derrotado pelas tropas prussianas em 1871 e o seu império, o seu breve império, enfim, desmoronou-se ridiculamente, e o Karl Marx escreveu a história. No início é tragédia, mas depois repete-se como farsa. O que ele queria dizer era que o Napoleão III era uma farsa do seu tio, do grande Napoleão. Pelo menos foi uma figura trágica e grandiosa, com o bom e o mau que ele tem, da história da humanidade. Mas enfim, adiante. Esta ideia é muito importante. Eu defendo isto há anos e anos e anos porque eu vejo isto a acontecer. Essas ideias que parecem ridículas, quem está atento à internet sabe quais são essas ideias. Por exemplo, o transgenderismo é uma coisa que há 5, 6 anos ou até há mais que começou no Canadá, nos Estados Unidos, e isso lentamente, esse veneno, essa doutrina transgenderista radical, não é, de fazer mutilação sexual genital às crianças e aos jovens, aos menores de idade, essas coisas chegam cá. Às vezes já me aconteceu estar a falar disto, sei lá, em jantares, ou com os amigos, ou até com a família, e as pessoas acham estranho estas minhas preocupações, mas estas coisas chegam cá. Demora 5, 6 anos, mas chegam cá. O que se passa na América chega tarde, mas chega. Isso é uma evidência e o José Manuel Fernandes aqui está certíssimo. Portanto, o PS está a embarcar nesta loucura woke, nesta loucura da extrema-esquerda radical, nesta Alexandra Leitão, o próprio Pedro Nuno Santos, já para não falar da Isabel Moreira. Isto só pode ter mau resultado, ou só deveria poder ter mau resultado, embora as idiosincrasias do Portugal, um país profundamente socialista, anquilosado, sem iniciativa, envelhecido, e a dependência que uma grande camada da população tem dos dinheiros públicos, subsídios, pensões, algumas delas são justas e são merecidas, outras nem tanto, mas isso faz com que o PS tenha uma força que, enfim, talvez nem mesmo estas ideias estúpidas, ridículas, absurdas consigam derrubar este cancro social que é o Partido Socialista, e que cada vez está pior, como se lê por este artigo. Não vou neste texto discutir, ponto por ponto, até onde o atual PS deixou ufanamente contaminar pelas loucuras que nunca deixam de brotar das cabecinhas pensadoras à sua esquerda. Mas reparem, os socialistas acharam que a melhor política de imigração era e é uma política de portas abertas. Uma linha de pensamento que a sua ex-responsável para o setor, Ana Catarina Mendes, se empenhou em aplicar até ao limite do absurdo e do caos. Portas abertas é caos, não é? Isto é quase uma redundância. Apesar das evidências, os socialistas ainda não conseguem admitir o erro dessa política. Algo que nos Estados Unidos os democratas já fizeram, mas tarde demais. Eu lembro, já o disse no vídeo anterior, a própria Kamala, já na parte final dos comícios, devia ter acesso às sondagens, embora mentissem nos meios de comunicação social, ela começou a falar da necessidade de reforçar a fronteira. O que é profundamente irónico, porque essa foi a incumbência que o Biden lhe deu enquanto vice-presidente e ela nem nunca lá pôs os pés, nem nunca foi à fronteira. Isso está documentado em entrevistas que estão disponíveis no YouTube e nos sites dos canais televisivos. Perguntaram no jornalista de uma grande cadeia americana, agora não lembro qual, se ela tinha ido à fronteira. Ela começou por mentir e depois ela admitiu que nunca tinha ido à fronteira, que era a responsabilidade dela. Pelo Biden. O Biden incumbiu de controlar a imigração nas fronteiras, embora tudo muito low profile, porque isso é um tema tipicamente da direita, eles querem ser vistos como os humanitários, enfim, os multiculturais, os tolerantes, que têm que controlar, porque isso é um perigo social, mas não gostam de o dizer. Portanto, o PS até consegue estar mais à esquerda do que à ala esquerda do Partido Democrata nos Estados Unidos, que levou esta tarefa monumental. Enfim, vejamos que resultado é que isto tem por cá. 2. A reação dos socialistas a qualquer incidente que envolva polícias tem sido, por regra, desconfiar dos polícias. É verdade que nunca chegaram a extremos como a muito americana reivindicação esquerdista Defund the Police. Isto realmente é este absurdo, nós não chegamos. Mas também pagam-nos tão mal que na prática é quase o mesmo. Mas não só estão lá perto, como de alguma forma a praticaram, ao não terem resolvido o problema dos subsídios de risco. Um tema, entretanto, tratado e resolvido pelo atual Executivo. Quanto à tolerância com a desordem,
Pensem no que se passa nas nossas escolas, ou então os ataques aos autarcas socialistas de Loures e de Alpiarça. Eu nem conheço estes ataques, eu das escolas prefiro nem falar, isso é assunto, enfim, para um vídeo ou para 20, enfim, eu nem vou entrar nesse tema. 3. O protagonismo que têm vindo a ganhar como rostos públicos do PS, figuras como Isabel Moreira, ou mesmo Alexandra Leitão, e agora também João Costa, bem como uma agenda legislativa onde nunca faltam temas fraturantes, aqueles temas wokeistas da esquerda radical, não permitem dúvidas. Os socialistas sentem real incómodo sempre que à sua esquerda algum lunático surge com um discurso mais radical, não para o desautorizarem, antes por não se terem lembrado dele antes. Não é? Eles acham que são ultrapassados pela esquerda, então ainda vão guinar mais à esquerda, o que é uma receita para o desastre. Mas enfim. 4. As políticas ambientalistas dos socialistas não foram demasiado radicais quando estavam no governo. Porventura foram apenas irrealistas. Mas veremos como evolui o seu discurso, agora que o espaço público começa a ser perturbado pelos ativistas de várias declinações de organizações como a Climáxico. Ativistas, para não dizer vândalos ou terroristas. Veremos o que é que eles fazem. Não é? Este culto climático, isto é uma coisa para um vídeo mais desenvolvido ou para outro vídeo. O culto climático, a seita climática é perfeitamente... É uma coisa assustadora. É a maior fraude do nosso tempo. Essa ideia de que a Terra tem os dias contados e que, enfim, a ação humana está a destruir o clima. Isto são tipos loucos, não é? São fanáticos, parecem os fanáticos religiosos, os radicais islamitas. Eles substituíram a religião por estas causas, não é? Por estas causas, o planeta Terra como se fosse uma divindade. Claro que temos que cuidar do planeta Terra e temos de tratar da poluição, como digo, isso é outro vídeo, mas estes indivíduos são fanáticos, são loucos e acreditam numa utopia, numa ideia totalmente absurda de que as alterações climáticas são reais e de que as pessoas estão a destruir, os seres humanos têm a capacidade de alterar o clima, o que é absurdo, mas lá iremos. Como digo, eu consigo já perceber daqui algum ceticismo de quem me está a ouvir, mas não se esqueçam que as fake news é uma coisa real. Eles também diziam que o Trump ia levar uma tareia, enfim, há inúmeros casos que o Brexit também ia perder, e as coisas não se passam exatamente como eles dizem. Portanto, tenham ao menos a mente aberta, considerem ao menos a hipótese de que a suposta catástrofe ambiental é também ela uma grande treta, um grande barrete e ao serviço de muitos interesses, como seja o aumento dos poderes estaduais e até das organizações internacionais, particularmente a ONU, que, a coberto de uma emergência, se arrogam serem os solucionadores, as pessoas que vão resolver esse problema, e claro, todos nós temos que pagar mais impostos, temos que lhes dar mais dinheiro, e é assim que eles conseguem os fundos. Nunca ninguém teve fundos se não houver uma catástrofe ou uma emergência. Portanto, é preciso criar os problemas para eles se arrogarem os defensores dos problemas. Mas enfim, já estou a falar muito deste tema, isto fica para um próximo vídeo. A tentação está lá. Portanto, a tentação climática. E está lá, porque o conjunto dessas diferentes agendas tende a misturar-se e a confundir-se. É verdade, já repararam que estes supostos ambientalistas são todos verdes por fora, são como a melancia, são verdes por fora, mas vermelhos por dentro. Ou seja, são comunistas, enrustidos, como dizem os brasileiros. Enfim, lá chegaremos. Ponto por ponto, com esta regularidade que apesar de tudo descobrimos num relógio atrasado, o PS repete os erros dos progressistas nos Estados Unidos. Mas o seu destino pode ser pior do que perder algumas eleições. Aqui eu já começo a discordar de José Manuel Fernandes. Como digo, o PS tem muita implantação em Portugal, porque isto é um país do Estado, dos subsídios e de pessoas que não pensam no bem comum, mas pensam só na sua carteira. Enquanto isto for assim, enquanto eles subornarem legalmente as pessoas com dinheiros públicos, o PS vai ter sempre muita força. Recentemente, numa coluna de opinião, revelava-se em todo o seu esplendor a confusão que vai em muitas cabeças desta esquerda que influencia o PS. Bem, isto é um artigo indescritível, eu vou só pôr aqui a imagem, o print screen, nem quero entrar nisto, né? Isto é gente que não merece o mínimo comentário. Leiam por vocês e pensem o que quiserem. Percebe-se bem a forma como equipararam tudo a tudo, como se fosse tudo igual, desde que se encontre uma forma de encaixar esse discurso num retrato do mundo onde a única dicotomia é de opressor-oprimido.
Leiam isso, por exemplo, ao acompanhar o caso de dezenas de homens que violaram uma mulher em França e a rusga que humilhou dezenas de imigrantes em Portugal, não pude deixar de refletir sobre as semelhanças entre ambos. Quer dizer, devia ser uma escritora de ficção esta pessoa que escreve isto, não é? O José Manuel Fernandes toca aqui num ponto importantíssimo, que é a dinâmica opressores-oprimidos. Isto é a dinâmica marxista clássica, que havia uma classe de oprimidos, economicamente oprimidos, e uma classe de opressores, o que não deixava de ter a sua validade. Atenção, o marxismo tem razão, pelo menos no diagnóstico que faz dos problemas. A solução é que é catastrófica. É pior do que os problemas. Mas que houve exploração, houve, económica, isso houve. Também ninguém vai negá-lo. Só que, como digo, a solução foi tão desastrosa que toda a gente percebeu com a queda do Muro de Berlim e com o desmoronamento da União Soviética que o socialismo economicamente e politicamente não funciona, mas agora estamos a falar de economia, não funciona. As classes pobres estavam mais pobres, os oprimidos estavam mais oprimidos e havia uma classe aristocrática, que era a classe do partido, que substituiu os antigos aristocratas e os capitalistas, que eles executaram, não é? Porque o comunismo é um regime assassino. E repare-se uma coisa: porquê que um regime que defende a igualdade, não é? A harmonia social, a igualdade, a grande palavra do comunismo é a igualdade, não haver fronteiras de classe, não haver hierarquias sociais, porquê que esse comunismo produziu as sociedades mais desiguais do planeta, para além das mais pobres, e cujos líderes tiveram mais poder do que os monarcas absolutos do tempo do Luís XIV ou os imperadores romanos? Pense nisto. O Pol Pot, o Stalin, o Mao Zedong, o Fidel Castro, o querido líder na Coreia do Norte, todos eles têm um poder absoluto, um poder de vida e de morte sobre as populações muitíssimo superior a qualquer monarca absoluto, a qualquer tirano que existiu no passado, com exceção dos fascismos do século XX. Onde é que está a igualdade? Como é que um regime que pugna no limite, o comunismo até pugna pelo desaparecimento do Estado. Esta é uma coisa que as pessoas ignoram bastante. Mas como é que um regime que pugna por uma igualdade tão radical, a vida em comuna, o desaparecimento das classes sociais, teve os regimes mais hierarquicamente dispares, mais desequilibrados, as maiores tiranias, não é? Os líderes com o poder mais absoluto, mais autocrático e mais caprichoso da história da humanidade? Pense nisto, mas só para voltar aqui ao artigo, para dizer que esta dinâmica opressores, oprimidos, isto é uma ideia marxista, aplicava-se ao campo económico. Quando se viu que os regimes comunistas da Europa de Leste criavam ainda mais desigualdade do que aquela que se propunham resolver, houve aqui, isto foi como uma serpente que mudou de pele, e o marxismo passou a ser um marxismo cultural. E migrou para estas correntes, para estas ideias identitárias, dizer que não são os capitalistas que oprimem os proletários, são os homens que oprimem as mulheres, são os brancos que oprimem os negros, são os héteros que oprimem os gays, não é? E começou-se a fraturar, a dividir a cultura. Isto começou a entrar nas academias, no jornalismo, no entretenimento, na literatura, nas artes, no cinema, e de repente este veneno, não é? Este toxina marxista estava impregnado em toda a atmosfera e teve esta explosão. Espero que seja um fogo-fato definitivo, não é? Um fogo-fato é um fenómeno de combustão de uma matéria podre, combustão espontânea de matéria podre na natureza. Eu espero que tenha tido o seu fogo-fato com esta estrondosa vitória de Trump e que essas ideias, enfim, vão marchando muito certamente para onde merecem estar, que é o caixote de lixo da história. Esperemos que assim seja. Continuando. Semelhanças é, de facto, a palavra adequada para aproximar estas duas situações. Isto é o comentário ao artigo daquela fulana, que é uma coisa perfeitamente irracional. Mas só desde que encaixem numa das narrativas vigentes. Ambas revelam uma perturbante continuidade das dinâmicas de poder, da domesticação dos corpos. Enfim, Coderat demonstrando. Dir-me-ão, o PS, pelo menos o PS oficial, ainda não diz estas coisas. Mas a verdade é que já faltou mais para que tal acontecesse. E mesmo que o não faça, já, a tentação é grande e o caminho está escancarado. Bastante comparar, como eu acabei de fazer, o que levou a esquerda americana a perder o contacto com o eleitorado e aquilo que já está a levar os nossos socialistas a entrarem num mundo onde só conta a bolha dos bem-pensantes lisboetas e tudo o mais são os tais deploráveis.
Pedro Nuno Santos chama-lhes extremistas. Não é? Quem não é do PS, quem não pensa como eles dizem-se democratas, não é? Mas quem não pensa como eles são ciganos, extremistas, deploráveis, fascistas, xenófobos, racistas. Eles atiram lama às pessoas. E no fundo o que eles estão a fazer é profundamente antidemocrático, porque ninguém pode discordar deles. É a tirania do pensamento único, do pensamento politicamente correto dos cafés de Lisboa. Isto é verdade. Aliás, a iniciativa liberal é exatamente a mesma coisa. É exatamente o mesmo tipo de pessoas que lá estão, embora com um pendor menos socialista, ou mesmo avesso ao socialismo da parte económica, mas a mentalidade, o modus operandi é o mesmo. São pessoas que não conhecem o país real e que se julgam a nova aristocracia. E quem discorda deles são ignorantes, ou camponeses, ou campesinos, ou são rústicos. Eles pensam nestes termos, não é? Eles é que são os iluminados, as elites, os bem-pensantes. Os outros são tudo uma cambada de labregos que votam no Chega, são os manés do porco gordo, como se costumam dizer depreciativamente, porque só eles é que são os meninos finos de Lisboa. Não é? Eles pensam mesmo assim. É que esta gente pensa mesmo assim. Quer isto dizer que o seu destino será o mesmo? Portanto, do PS em relação aqui aos democratas americanos. Eu já disse que penso que não, porque Portugal tem este atavismo, na minha opinião, fatal. Eu acho que Portugal como nação vai se extinguir, que é o socialismo. Ou há aqui uma grande alteração política, ou Portugal vai morrer de podre. Num primeiro momento, talvez não, mas apenas porque o PS ainda conta com o apoio de um eleitorado fiel, mesmo que envelhecido. Cá está. Num segundo momento, o seu destino arrisca-se a ser o da maioria dos partidos socialistas e sociais-democratas por essa Europa fora, em sistemas políticos cada vez mais fragmentados e onde pesam cada vez menos. Este último detalhe é muito importante. Num país como os Estados Unidos, onde o sistema funciona com base na rotatividade de dois grandes partidos, quem perde hoje acaba sempre por ganhar amanhã, depois de um realinhamento. Aqui não concordo, porque o Partido Democrata terá que se regenerar. Portanto, claro que o Partido Democrata vai voltar a ter um presidente, mas já não será com esta ideologia esquerdista radical. É o mesmo partido, mas com a ideologia completamente nova. Penso eu que terá que ser assim. Em sistemas pulverizados como os europeus, ou seja, de vários partidos, com várias alianças parlamentares, isso não está garantido. Mesmo fazendo as mais estranhas alianças, como alguns socialistas europeus já estão a fazer. Aqui já se fez, não é? Basta ver a geringonça, em que o PS se juntou com a extrema-esquerda, com os comunistas e com aqueles lunáticos do Bloco. Por isso, o ponto central será sempre o mesmo. Responde ou não este novo radicalismo a problemas reais e ao sentimento dos eleitores? Claro que não. Ainda sobre o ponto anterior, não é? Uma questão que se está a verificar na Europa é o fragmento, a fragmentação do centro. Porque o centro ficou... os partidos socialistas alinharam por um esquerdismo extremo e as pessoas estão a votar ou na extrema-esquerda, que na prática é igual, mas mais assumido, ou então votam numa direita clássica, conservadora, que aqui há 10, 15, 20 anos era considerada centro-direita, mas que hoje todos os mídias dizem que é extrema-direita. Não é? Extrema-direita é toda a gente que não é wokista, que não é de extrema-esquerda. A meu ver, não responde. Ou seja, este radicalismo se responde aos problemas. Claro que não responde. Não é? Este radicalismo é um problema, é o grande problema das nossas sociedades. A meu ver, escreve Manuel Fernandes, não responde. Antes o contraria. Mas ele parece ter tomado conta das nossas esquerdas. Razão por que me permite interrogar se elas viverão realmente neste mesmo planeta. E se algum serão capazes de perceber... Está mal escrito, não é? Se em tempo algum, penso eu. Serão capazes de perceber que surfar a onda das muitas redações não as aproxima dos eleitores. Antes as afasta. Obviamente, não é? Isto é uma reflexão perfeitamente pertinente, perfeitamente atual, mas também já não tem nada de novo. Vale a pena dizê-lo, mas isto não é novidade nenhuma. A esquerda está completamente afastada das realidades dos eleitores, embora nas redações dos jornais, nas academias, nas festas de prémios de Hollywood, eles dão umas palmadinhas nas costas uns aos outros e acham que estão no caminho certo. Não estão, porque o povo ainda é quem mais ordena. Isto é uma coisa que a esquerda parece que se esqueceu, não é? O povo ainda é quem mais ordena. E agora estão a dizer que o povo americano é atrasado, é burro, é ignorante, porque não votou como eles querem. Mas sobre isso eu também
Já fiz aqui o meu vídeo. Finalmente, o post-scriptum do José Manuel Fernandes. Talvez eu nem devesse ter escrito esse texto. Afinal, e pensando eu neste micromundo wokeista, o melhor talvez fosse mesmo seguir o conselho de Napoleão. Quando um adversário está a cometer um erro, nunca devemos interrompê-lo. Eu acho que este conselho até é do Maquiavel, mas enfim, o Napoleão, como sabemos, era um grande leitor do Príncipe, do Maquiavel. Eu diria ao João Manuel Fernandes para não se preocupar. A esquerda não ouve, eles são fanáticos, eles são radicais, eles vivem, são fanáticos mesmo, eles vivem numa bolha. E a característica principal da esquerda, que é também, na definição do grande psiquiatra norte-americano M. Scott Peck, a característica mental das pessoas doentes mentais é o alheamento, o afastamento, o ignorar da realidade. Portanto, a realidade para eles, tal como para os doentes mentais, não conta para nada. E José Manuel Fernandes escusa de estar preocupado que eles não o ouviriam, nem vão ouvi-lo de qualquer modo, até o dia em que vão ser obrigados, enfim, por manifesta força das circunstâncias, a mudar de rumo. Veremos o que 2025 nos traz, mas politicamente, com esta esquerda, com este socialismo embutido, incrustado, até em certa medida no governo, nós não temos um futuro nada risonho. A todos, um excelente 2025. Até à próxima.